Olá, salve a sua estrela. Eu sou a cigana Sarazade. Que prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Hoje eu trago uma previsão mundial. Então você aí, estrela e astro iluminado desta constelação, faça uma oração. Vamos pedir aos deuses que nos tragam boas notícias. Antes de iniciar, eu gostaria de convidar a você, Vivência Mágica 2026 em Belém do Pará. 5 dias de rituais agregados à força dos Guardiões da Amazônia. Um momento único, inesquecível para quem deseja entender esse universo e se conectar de fato com as forças nesse momento. Será uma semana inesquecível, além de irmos também fazer um ritual na Ilha do Marajó. Claro que nós vamos dançar carimbó, tomar tacacá e conhecer as maravilhas de Belém. Então, querendo agendar a sua vaga, o número de telefone que passa no vídeo. Em 2027, fevereiro, eu, Carlos Armites, estaremos na sala Aula Magna, em Lisboa. Garanto o seu bilhete. Ritual e astrologia juntos. Quer se encontrar espiritualmente? Chegou o momento certo. Até breve, Lisboa! Vamos iniciar? Peço permissão à ancestralidade e à força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta e que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e paz. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço pela vida de todos aqueles que respiram nesse momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Optcha. Oráculo querido, previsão mundial. Ai, oráculo, nos traga boas notícias. Previsão mundial, oráculo. Optcha! Optcha! Olha, conseguiremos avançar em alguma negociação. Conseguiremos avançar em alguma negociação. Obrigado, oráculo, obrigado. Ai, que lindo! Obrigado, obrigado, obrigada. Olha aqui, gente, algo que está travado, algo que está parado, nós vamos conseguir trazer uma solução. Então, inicia-se um processo de negociações, de acertos, de acordos, que trará solução para algo, tá? Para mim não importa que solução seja essa, o que importa é que seja bom, não é mesmo? Chega, me deu uma esperança. Será que é alguma questão relacionada à Palestina, por exemplo, ao Estreito de Hormuz, ao Irã? Então, eu acredito que essas tensões, ou alguma guerra em andamento, como no Iêmen, por exemplo, eu acredito que um desses conflitos comece agora a se dissolver. Será Rússia e Ucrânia, né, que nós estamos esperando para 2026, no máximo 2027, o fim desse conflito, para o povo europeu também ter um pouco mais de paz, voltar à normalidade em termos de recursos naturais, né? Afinal, a Rússia, ela é responsável pelo abastecimento ali de alguns países. Então, acredito que em breve, tá? Inicia-se uma negociação que essa sim terá solução. Oh, meu Deus, gente, coloca aí coraçãozinho, mão pra cima, amém, optcha. Ai, que felicidade, meu Deus, obrigada. Obrigada, obrigada. Alguma coisa se solucionando. Oh, meu Deus, que bom. Vamos lá. Em contrapartida, como nunca, temos tudo e nada é só flores. Uma aliança sendo quebrada. Não tem a ver com essa mensagem inicial, que inclusive ela se confirma aqui, ó, um novo caminho. Então eu vou focar nessa boa mensagem e vou, a partir do que saiu agora, eu vou exemplificar o que vai acontecer. Pessoal, digamos, eu quero deixar um parênteses aqui, aliás, 10 parênteses, tá? Que eu estou dando um exemplo. Espero eu que eu esteja certa e por que não? Mas é um exemplo. Esse exemplo pode caber para qualquer
qualquer país em conflito, mas eu vou usar Rússia e Ucrânia como exemplo. Digamos que haja de fato uma negociação para acabarmos com o conflito entre Rússia e Ucrânia, sendo que esta negociação muda o chefe de Estado de uma dessas nações. Então, haverá uma negociação que pega dois países em guerras, né? Esses dois países param de guerrear, mas uma dessas nações, ela sai, o líder dessa nação, ele sai prejudicado porque ele será obrigado a se retirar do poder. E por que eu usei Rússia e Ucrânia como exemplo? Nós sabemos que os Estados Unidos e Donald Trump são apoiadores de Zelensky da Ucrânia, melhor dizendo, né? Porque o coitado Zelensky já até foi humilhado ali na Casa Branca. Mas digamos que dentro desse processo de paz, né, o Zelensky, ele seja obrigado mesmo, ou seja, retirado do seu cargo pelos Estados Unidos. Aí tem a aliança Estados Unidos e Ucrânia sendo quebrada, tá? Então a boa notícia é que teremos paz dentro de um conflito, sim, e esta paz já trará um rumo completamente diferente em termos de chefe de Estado para uma das nações. Olha, estou feliz demais da conta, gente, que boa notícia, O jogo fala muito de novas negociações econômicas. Isso anda me preocupando, tá, pessoal? Isso anda me preocupando porque fala do comércio de terras raras e olha só, né, dentro dessas negociações alguém perde. E adivinha quem está entre os países que perdem? Brasil. Gente, eu comentei no vídeo anterior que não é coincidência o fato do Lula ter ido né, lá com o Trump nos Estados Unidos e logo em seguida Trump ter ido lá estar com Xi Jinping, né? Dois membros do BRICS e os dois maiores produtores de terras raras do planeta. Eu acredito que para manter a ordem, já que dentro de um acordo ninguém ganha 100%, né? Eu acredito que a gente venha fazer alguma negociação de terras raras com os Estados Unidos. É ruim, infelizmente, porque a gente tira o material bruto, vende para eles e compra isso muito mais caro, industrializado em várias formas possíveis. Então, nós precisamos urgentemente nos reindustrializar. A gente precisa produzir tecnologia. Eu sei que isso vai acontecer. Isso já está sendo prometido pelo espiritual há muito tempo. Nós teremos dois polos no Brasil. Um desses polos será o Nordeste e o outro será o Sul, que vão crescer abundantemente em termos industriais. Vão crescer abundantemente, mas como nunca aconteceu. Nós seremos uma das maiores potências globais. É claro que isso pode levar 50, 100 anos e talvez nós não estaremos aqui, mas eu encho meu coração de orgulho sabendo que os nossos descendentes terão um Brasil melhor para viver, um Brasil melhor. Olha que hoje o jogo está emocionante, eu estou toda arrepiada, gente, dá para ver daí? O jogo hoje está muito emocionante. Zelensky e Donald Trump tendo algum tipo de problema. Zelensky e Donald Trump tendo algum tipo de problema. Olha a mensagem inicial, olha a correlação que eu fiz, olha que o troço está se encaminhando, hein? Haverá mudanças sim para a Rússia e Ucrânia. Haverá mudança para a Rússia e Ucrânia. O fim do conflito se aproxima. O fim do conflito se aproxima. E o fim da era Zelensky. Não que a era Putin venha se manter por muito tempo. A retirada de Putin do poder será por um outro motivo, mas também já está com o relógio kármico contadinho. Nós teremos uma nova ordem mundial. Pelo menos 4 lideranças conhecidas globalmente não estarão
mais em posse, em poder em suas nações. Isso é fato. Isso é fato. Continente asiático em uma energia extremamente negativa. Eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira, dia 15 de maio. São exatamente 4 horas e 30 minutos. Esse vídeo vai ao ar no domingo. Era para ir ao ar na segunda-feira. Eu prefiro botar no domingo para não ficar com 2 dias sem vídeo para vocês, tá? Energia do continente asiático extremamente negativa. Pode ser para desastres geofísicos e ou alguma outra situações, desastres naturais, climáticos de grande proporção, tá? Continente asiático extremamente negativo. Extremamente negativo. Extremamente negativo. Pessoal, uma nova liderança no continente africano ascende. Uma nova liderança no continente africano ascende, tá? Então, temos uma nova liderança e, por incrível que pareça, tá? Porque muitos países africanos têm o contexto patriarcal, o machismo estrutural também muito forte. Poucas mulheres têm voz na África. E eu vejo uma mulher, uma liderança feminina, a sua voz sendo ouvida no mundo inteiro. A sua voz sendo ouvida no mundo inteiro. Oráculo. Previsão mundial, oráculo. Optcha. Optcha. Gente, América do Sul. Nós sabemos que aqui na América do Sul, alguns países já estão em crise, né? Argentina, por exemplo, temos outras nações também, passando por questões econômicas difíceis, ou crises populares, né? Violência urbana, problemas urbanos. Cada país aqui na América do Sul tem o seu dilema, questões envolvendo tráfico de drogas, facções criminosas, violência extrema, falta do Estado, né, chegar à população mais pobre, desigualdade social de grande proporção. Eu vejo arquétipos, tá? Países da América do Sul, desemprego em massa, manifestações populares, infelizmente, e nós vamos ver índice de fome, de miséria muito grande a qualquer momento. Eu sinto muito, mas alguns dos nossos irmãos aqui vão passar por momentos bem complicados, extremamente complicados. Mais um banco. Veja bem, é uma previsão mundial. Então não se trata do Master, não se trata do Brasil. Um banco sendo
um acontecimento em um banco, uma fraude em um banco, um problema em um banco, uma falência, alguma coisa em uma instituição bancária que será muito comentada. Mais ou menos como no Master, mais ou menos. Aliás, nós temos mais 2 problemas muito parecidos com o Master. Um será num banco nos Estados Unidos. E agora me apareceu esse outro que eu já sabia que eram 3 ou 4 que iam começar a aparecer, até porque a espiritualidade vem falando de uma crise global e obviamente que ela vem mostrando ali quais são as bolhas que vão estourar para que essa crise global venha acontecer. Já falei também que o Brasil, graças a Deus, será o menos prejudicado, tá, pessoal? Mas teremos, né, 3 questões envolvendo bancos. Então já tivemos o Master, o outro será nos Estados Unidos, sim, um grande escândalo financeiro nos Estados Unidos, pegando uma instituição financeira, e agora mais um me aparece aqui. Então vamos ficar de olho, tá? Que pode ser um banco online, tá, povo? Pode ser um banco online de sumir, por exemplo, excluir conta, pode ser até alguma coisa assim, mas um problema master. Na África, nós vamos ver alguma matéria, alguma reportagem sobre tráfico humano. Mulheres africanas que são traficadas, inclusive tem a ver com o continente asiático, países asiáticos. Mulheres africanas que são tiradas da África, que prometem a elas trabalho, moradia, e quando elas chegam em um país na Ásia, a história é completamente diferente. Elas são traficadas e têm uma vida análoga à escravidão, certo? Então, alguma coisa nesse contexto, envolvendo África, envolvendo trabalho escravo, envolvendo Ásia. Nós sabemos que na Ásia tem Mianmar, por exemplo, Laos, que são inclusive pontos onde existem os grandes centros de concentração envolvendo o trabalho, tráfico humano. Sabemos que no continente existe muita coisa, inclusive já tivemos brasileiros presos lá em Mianmar. Um luto na Oceania, um luto grande, tá? Um luto nacional em um país da Oceania. Então morre uma personalidade, ou um dos países passa por um desastre muito grande, porque é um luto na Oceania. América Central continua com a mesma energia dos vídeos anteriores, tá? Em contrapartida, a América do Norte é colocada no jogo como uma região prestes a explodir. Prestes a explodir. Olha, em Portugal, aliás, é uma tendência para toda a Europa, graves acidentes, mas gravíssimo, e também muita violência, tá? Mas questões econômicas, questões diplomáticas, que será o foco da Europa nesse momento, tá? Principalmente relacionado à economia. Agora, veja um país na Europa passando por uma tensão política e o líder principalmente. Claro, eu falei inicialmente sobre Zelensky, né?
que com o fim da guerra, ele mesmo que não imediatamente, mas ele vai ser convidado a se retirar do cargo, certo? De forma direta ou indireta, gente. Direta ou indireta, estão doidos para descartar o Zelensky. Mas eu vejo também uma crise envolvendo lideranças também em outro país europeu, tá? Em outro país europeu. O que esse oráculo me diz agora? Primeiro que a expressão de violência urbana continua muito forte, infelizmente. Incêndios e explosões também. Nós volta e meia temos algum caso, não é muito comentado, a gente está vivendo muita coisa ao mesmo tempo, tá? E estamos num período muito sensível para desastres naturais. Atenção! Gente, todo cuidado é pouco. Questões climáticas, enchentes, chuvas, se cuide, cuide da sua vida. Eu venho falando muito a respeito. É que eu gostaria muito mesmo que a gente soubesse passar por essas situações sem termos fatalidades. Sabe, me entristece muito ver às vezes as tragédias e saber que isso está sendo tão comentado aqui, mas que infelizmente nem todos conseguem compreender por não ter acesso a esse tipo de conteúdo, certo? Tudo bem que seria utópico de minha parte acreditar que eu pudesse avisar todo mundo, né? Não é isso. Mas realmente lamentável ver o quantas vidas ainda se perde, tanto vidas humanas como vidas animais, gente. É muito triste, tá? E falando em animais, infelizmente, nós vamos ver alguma atrocidade contra animais que será comentado no mundo inteiro. Gente, eu vejo animais maiores, tá? Cavalo, búfalo, boi, animais maiores, podendo ser até animais de corte, sim. Então tem uma energia muito pesada, tem uma sensibilidade muito grande no jogo, além desse contexto de violência bem extremo, tá? Vamos lá. Perdão. Oráculo. Previsão mundial, oráculo. Tchau. Olha, quebras diplomáticas estão muito fortes no jogo, tá? Quebras diplomáticas estão muito fortes no jogo. Tensão política em Portugal. Algum escândalo político, inclusive escândalo de corrupção, renúncia em Portugal. Uma comemoração na África. O jogo tá fechando. E a morte de um grande cantor. A morte, o falecimento de um grande cantor. Um homem encurralado, um homem preso. Gente, vão arrancar alguém do poder novamente, tá? Ir lá, meter a mão grande, trazer para o seu país e prender. Os oráculos vêm prometendo isso há algum tempo e eu creio que vai acontecer muito em breve, viu? Meus amores, salve a nossa estrela, um excelente domingo para você, que Santa Sara te abençoe hoje e sempre, eu amo tanto você, tô tão emocionada, hoje eu senti realmente mais esperança, apesar de ainda termos algumas notícias ruins, mas o oráculo está atento e nos trouxe uma boa notícia, enfim, no meio de tanto caos, de tanta coisa, eu tô muito feliz, viu? Um beijo grande, salve a nossa estrela, tchau!